não é assim, tem como produzir de forma sustentável. Entretanto, a Macaúba resolve, né? Resolve todos esses problemas. É incrível que a gente não tenha ainda utilizado isso dessa forma. E quando o Colombo me falou desse assunto, alguns anos atrás, eu me lembro, Colombo, como se fosse hoje, você chegando lá na sala, cheio de sacola, com um pôster enorme, pô, quer dizer, você injetou um entusiasmo nesse negócio, né? O olho brilhando, aquele negócio, quando ninguém falava de nada disso, e você me contagiou, né? Me contagiou também, eu enxerguei o tamanho da oportunidade, o tamanho do que você estava fazendo. Então, Colombo, é um prazer muito grande mesmo, né? Nós já somos aí amigos há, sei lá, deve ter já uns 20 anos. E o fato é que você traz essa energia de um novo projeto e que você estruturou, organizou. E hoje a gente está vendo, né? Uma série de pessoas trabalhando nisso. Temos aí o Felipe Morbi, um empreendedor incrível que está aqui também na nossa sala, tornando isso aí uma realidade. Então, Colombo, eu queria que você, antes de começar, ou no início aí do seu começo, falasse um pouco de você, né? Isso é um curso de doutorado e a gente quer saber como é que a gente forma novos Carlos Colombo. Amigo, pois é, manda cara. bala, tá com você. É um prazer enorme. Bom, o prazer é todo meu, Gonçalo. Sabe que eu tenho o maior prazer de te atender, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aí, e a gente tem uma convergência muito grande, né, cara? O que a gente está fazendo aqui, eu acho que se soma muito ao que vocês fazem aí, a gente, naturalmente, a ideia é sempre procurar trabalhar junto, né? Pois é, eu comecei, eu fui apresentado, assim como você, para Macaúba em 2006 pelo Joaquim, né? Eu também não conhecia, na época a gente estava trabalhando com, a gente tinha uma indústria de microsatélites aqui, a gente fazia muito microsatélite, tudo quanto é espécie vegetal que aparecia, a gente fazia, né? Aí apareceu a Macaúba, então vamos colocar a Macaúba na roda aqui para, né, como botar um aluno de mestrado para fazer isso e tal. E aí você precisa populações para validar os teus locos microsatélite, né? Você tem que ver lá qual que é a riqueza alélica, se os locos são informativos ou não, aquela coisa toda. E aí a gente fala, então vamos sair no campo aí para conhecer a planta, né? Para achar populações naturais aí para a gente poder validar os locos, né? E nisso, cara, você começa a perceber que a planta está do seu lado aqui, né? Aqui da minha sala eu vejo uma planta, aqui embaixo tem uma população de umas 3.000 plantas, tem macaúba em tudo quanto é lugar, cara. Você tromba com ela o tempo todo, né? E aí você começa a falar, pô, mas essa planta é interessante, né, cara? Olha o que ela apresenta, né? A gente vai falar muito daqui a pouco sobre ela, mas você começa a falar, mas não é possível, cara, essa planta, por que ninguém está trabalhando com ela, né? Eu vou trabalhar eu, né? Aí fiz uma proposta de projeto para a FAPESP, passou, o Instituto gostou da ideia também, aprovou, né, o agronômico. Aí eu embarquei nesse negócio, cara, e olha, você não faz ideia de como é que eu gosto de trabalhar com isso, porque acho que trabalhar é importante, mas trabalhar feliz é muito mais importante, sabe? E de fato, é uma delícia trabalhar com essa planta, porque ela te oferece tanta oportunidade, tanta coisa, cara, e tem tanta coisa ainda para aprender, para descobrir. Então, para quem gosta de pesquisa, para quem tem curiosidade, né, que pesquisa é curiosidade, cara, tem estrada pela frente, assim, para muita gente, viu? Então, vamos lá. O Gonçalo, tem uma galera aí de Manaus assistindo a aula, tá? Tem uma professora lá, Doriane, que a gente conhece, que tem uma disciplina lá, ficou sabendo desse seminário e pediu o link. Então, tem uma galera lá de uns 30 e tantos alunos também assistindo o nosso seminário, viu? Genial, Colombo, genial. Olha, se eu soubesse, você tinha passado o link para ela assistir de dentro da nossa sala de Zoom. Pois é, cara. Mas eles devem estar assistindo aí. Então, um abraço para eles lá de Manaus. O Gonçalo, eu vou... A nossa planta é essa daqui, né? Assim, basicamente é uma palmeira de caule único, né? Aqui um detalhe da inflorescência, do fruto, alguns dados aqui da família, né? A Arecácea, a planta liófita de pleno sol, planta pioneira, alguns dados de biologia da planta aqui, um genoma relativamente grande, 30 cromossomos, mas
Basicamente é uma planta que produz óleo, né? Então, acho que esse é a pegada da planta, que é uma planta oleaginosa, né? E dois tipos de óleo, um óleo de polpa e um óleo de amêndoa. Dois óleos muito interessantes, importantes, de alto valor de aplicação industrial, a mais diversa possível, né? Mas antes de falar da planta, nós vamos falar bastante da planta, deixa eu passar rapidamente aqui pelo IAC, que acho que tem um pessoal de fora aí que não conhece o IAC. É sempre bom a gente lembrar quem que é o IAC, né? O IAC é uma instituição extremamente antiga, né? Foi criada em 1887 por Dom Pedro II ainda, né? Que trouxe um cara da Áustria, né? O Franz Daffer, para dirigir o instituto, né? Ele nasce num momento interessante da história política e econômica do país, né? Em que o café, que era uma cultura extremamente importante, acho que 70% do PIB da época era o café, era plantado no Vale do Paraíba, no século XIX, ele se expandiu para o Vale do Paraíba, e na metade do século XIX, por volta dos 40, 50, ele começa a entrar em decadência lá, porque a região com um relevo muito acidentado, transporte por animais, o solo exaurido, não tinha nutrição naquela época, enfim. O café começa a não ser mais tão econômico lá, ele começa a sair de lá e vem para cá. Chega aqui em Campinas, aqui em Ribeirão Preto, aqui Estrada de Ferro, tal, o café começa a bombar aqui na nossa região aqui. Aqui tudo onde a gente está aqui era tudo café na época, onde o agronômico é hoje. E o instituto é criado pelo baronato da época, né? Os imperialistas que viraram os republicanos e foram os primeiros presidentes do país, eram todos cafeicultores e criaram uma instituição de pesquisa aplicada, né, para resolver o problema do café da época, né? Então, isso é interessante porque o Instituto Agronômico, um pouco diferentemente da universidade, ele sempre teve um papel de gerar tecnologia para a agricultura, né? Isso é um diferencial muito grande, né? Então, praticamente todas as culturas importantes do país, acho que quase sem exceção, com poucas exceções, praticamente todas nascem aqui dentro do agronômico por ser uma instituição extremamente antiga, né? Nós estamos fazendo 134 anos agora, né? Então, o algodão, já em 1912, já trabalhava com algodão, a laranja em 30, a cana em 35, hortaliças nos anos 40, enfim, fruticultura começa aqui, o feijão começa aqui, a soja começa aqui, floricultura começa aqui, enfim. Porque a Embrapa, naturalmente, que é uma referência importante para o país na área de pesquisa agrícola, agronômica, a Embrapa ela aparece em 72, 73, né? Ou seja, o Instituto já tinha 80 anos nessa época, né? Então, essa história é importante a gente sempre lembrar, porque isso para a gente entender um pouco qual que é o que o Instituto Agronômico faz, né? Acho que tem tudo a ver com a sua história, né? Com a sua gênese, né? Mas tanto que, como produto desse trabalho todo, né, o Instituto lançou aí recentemente o seu 1.150 cultivares de plantas, isso a partir de 32, quando se começa a registrar os cultivares no Serviço Nacional, lá do Ministério da Agricultura. Ou seja, a gente tem uma nova cultivar de planta a cada 27 dias, se você for fazer as contas, né? Então, o melhoramento de plantas, ele nasce no Instituto Agronômico, né? Isso nos anos 30, né? Então, só rapidamente para contar um pouco da nossa história. Quando a gente começou a trabalhar com Macaúba, né, o que motivou a gente em 2006, 2007, era o Programa Nacional do Biodiesel, que foi criado em 2005, no governo Lula, e a Dilma era na época, a ministra que cuidava dessa pasta, né? Isso foi um programa extremamente interessante, importante para o país, principalmente quando foi criado, nem até hoje, né? Porque era um programa que tinha uma inserção, tinha algumas diretrizes que são extremamente importantes, né? Que é a questão da inclusão social, desenvolvimento regional, geração de emprego e renda, produção e uso sustentável do biodiesel, enfim, tinha todos uns critérios que apoiavam esse programa e que isso balizavam a política do biodiesel. Isso a gente achamos um filão para a gente colocar a Macaúba, né? Então, a gente começou trabalhando com Macaúba usando todo esse contexto aqui para a argumentação dos nossos projetos, né? Eu pego na introdução do meu primeiro projeto, era basicamente esse roteiro aqui, né, para defender o porquê Macaúba, né? E, de fato, né, quando você pega os números aí da matriz energética do Brasil, é patente aí que o uso de derivado de petróleo é uma coisa
enorme, como qualquer outro lugar do mundo, né? 36%, né? Você pega o consumo de energia por fonte, você tem o óleo diesel, ele representa 18% a segunda maior fonte de produção de energia do país, né? Muito mais do que etanol, que é 5 ponto alguma coisa, e gasolina, que é 9 ponto alguma coisa. Então, o biodiesel ele entra dentro dessa questão da mistura com o diesel de petróleo, né? E a demanda por isso, ela foi crescente ao longo do tempo, como está colocado nesse gráfico aqui embaixo, e assim como você falava agora há pouco do bioquerosene, o biodiesel também. A questão é a escalagem, porque nos dias de hoje nós estamos falando em 5 bilhões de litros de biodiesel misturado ao diesel de petróleo. Isso é um número estratosférico. Para você atender esse mercado de biodiesel, hoje, só mesmo com soja, você não tem nenhuma outra oleaginosa que atende essa demanda, né? Não sei quanto que está hoje aí, deve estar na casa dos 70%, 75% desse biodiesel deve vir da soja hoje, né? E a tendência é crescer, né? Tem expectativa aí para 2023 de subir para 9 bilhões de litros, né? Então, nós estamos aí trabalhando dentro desse contexto de demanda de óleo, né? E não só de óleo para biocombustível, né? Porque o mercado de óleo vegetal no mundo é uma coisa assim também estratosférica, né? O óleo vegetal é commodity, né? Hoje, o volume de óleo vegetal produzido no mundo é na casa de 210 milhões de toneladas ano, que é também um número gigantesco. A gente não tem muita noção disso, né? Só para termos de comparação, assim, para ter uma ideia, o mercado, a produção mundial de feijão, que é uma planta extremamente consumida e produzida, é 13 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 210 milhões de toneladas, né? Então, é um patamar extremamente alto, né? Aqui do lado esquerdo, você tem as espécies oleaginosas que mais contribuem para essa produção de óleo vegetal, e o que salta aos olhos, assim, de cara, é que soja e o dendê, né, a palma de óleo, representam praticamente 70% desse óleo vegetal. Então, é uma coisa que, peraí, nós estamos, todo esse comércio de óleo vegetal do mundo está sustentado em 2 espécies. E curiosamente, essas 2 espécies são as mais envolvidas com o desmatamento no planeta, como você pode ver aqui embaixo, como agora há pouco você colocava a questão do dendê. E, de fato, né, a Indonésia, que é o país que mais produz óleo de palma, eles produzem praticamente 40% do óleo de palma do mundo vem da Indonésia. Os caras lá destruíram 75% da vegetação natural para plantar dendê. Eles dependem demais do dendê. Se um dia os caras tiverem uma doença lá e acabar com o dendezal deles, eles estão fritos, cara. Porque a principal economia do país é o dendê. E assim por diante, né? O Brasil não é muito diferente, né? Você tem aí a soja e o gado, né? São né, os 2 atores aí que estão envolvidos com deflorestação do país, né? Isso vale para Bolívia, Malásia, Paraguai e vários outros países, né? Então, só para colocar essa questão de que soja e dendê são 2 espécies que estão muito associadas com o deflorestamento do planeta. Oleaginosa, nós vamos falar de uma delas, naturalmente que nós temos várias opções de oleaginosas, né, alternativas, né, a soja e o dendê, né. Tem aí a própria palma, né, como você colocou, jatrofa, a pongâmia, que é uma planta que está sendo bastante cultivada na Austrália, aqui no Paraguai também, a couza, né, várias palmeiras, a inajá, babaçu, tucumã, são palmeiras nossas, nativas nossas, né, o tung, né, que é uma planta chinesa, né. O curioso aqui nessa listinha à direita aqui, né, é que, muito embora o número de espécies vegetais conhecidas, né, no mundo, né, seja extremamente grande, né, então, isso é um número meio chutado, nós temos aí 350 mil espécies de plantas conhecidas, só 3 mil foram usadas pelo homem, né, cerca de 300 são cultivadas e apenas 15 são, de fato, responsáveis por pela quase 90% da alimentação do planeta, ou seja, a gente depende de muito poucas espécies vegetais, né? Sendo que a gente tem um leque de oportunidades extremamente grande, né? Muito diversificado, mas muito pouco explorado, né? Aí o porquê disso as razões são várias, né? Mas principalmente você conseguir furar a questão da viabilidade econômica, principalmente desse material, né? Esse material tem
qualquer material diferente que você queira emplacar, ele tem que ser competitivo, senão ele não vira, né? Acho que essa é a grande questão, né? Além do que, a agricultura é uma atividade que eu considero bastante conservadora, né? As pessoas têm muita resistência a mudar o que fazem, né? O cara que planta café só quer plantar café, o que planta feijão só quer plantar feijão, e assim por diante, né? É o know-how que o cara adquire, ele tem, naturalmente, que ele não vai arriscar e ficar mudando muito, né? Justamente quando se trata de uma coisa pouco conhecida, né? Mas essa questão de você introduzir uma nova espécie, né, uma nova atividade econômica, né, hoje, eu acho que mais do que nunca, né, ela tem que estar dentro desse contexto aqui, do que a gente chama de tripé da sustentabilidade, né? Então, você tem que ter, naturalmente, a questão econômica, social e ambiental resguardadas em qualquer atividade hoje econômica, qualquer atividade econômica que você queira criar. Isso vale para indústrias, para tudo quanto é negócio, né? Acho que não é só para a agricultura, não, né? E o mais difícil é você equilibrar isso, né? Como é que você equilibra essas três grandes frentes, esses três grandes conceitos, né? Que os três são muito complexos, né? Uma vez um colega meu aqui da secretaria, o Edinho, ele já fez uma apresentação num seminário que eu achei bastante interessante e didático, né? Ele usou uma régua assim para simbolizar esse tripé, e ele colocou a questão social e a questão ambiental, uma em cada ponta aqui do negócio, e o econômico aqui no meio. Ou seja, esse desequilíbrio você tem que evitar. Então, ficar equilibrado o social e o ambiental é naturalmente que é importante. O econômico ele pode ser mais ou menos. Você pode ser mais econômico com equilíbrio social e ambiental, ou menos econômico, ou ser menos competitivo, né? Então, o legal é você ser mais competitivo, mais econômico e mantendo o equilíbrio social e ambiental, tá? Então, é essa que eu acho que é a ideia, né? Da gente ter o equilíbrio e ser competitivo, né? E é nessa linha que a gente vem trabalhando, né? A gente tem uma planta que já oferece uma condição ambiental muito boa, tem um aspecto social muito atrelado a ela também, e agora a gente quer subir a régua, e subir a régua, você tem que trabalhar para isso, né? É o que a gente tem feito aqui, né? Logo de cara, assim, para dar um impacto aí do que é essa planta, a macaúba, né? Do ponto de vista vamos comparar aí, né? Uma planta que produz óleo, né? Estou pegando só o dado de óleo de polpa aqui, né? Para ficar mais fácil de comparar. Você pega aí as principais oleaginosas hoje que se planta aqui no país, né? Ou que se tem conhecimento. Então, vamos lá. Isso aqui é a produção de óleo de quilo por hectare, né? Então, algodão, 300, nabo forrageiro 370, soja 450, girassol 700, babaçu 900, mamona 1.000, pinhão manso aí, o teórico é 1.500, macaúba. Isso aqui é o dado de população natural. A gente já sai de um patamar de 3.000 quilos de óleo por hectare. E o dendê aqui no país, a média de produção de óleo de dendê aqui no país, da palma de óleo, é 3.500 quilos. Então, e o dendê, você tem aí pelo menos 100 anos de domesticação de melhoramento. Então, a gente já sai de um patamar de competitividade com a palma, já ali, ó, já está chegando perto. Isso sem melhoramento genético. Então, isso já é uma coisa que entusiasma, né? Opa, espera aí, a gente tem um negócio interessante na mão aí, né? Depois tem alguns dados aqui também nesse slide de distribuição da espécie, o ambiente que ela ocorre, que daqui a pouco eu vou falar com mais atenção sobre essas informações, né? Como eu falei agora há pouco, tem mercado? Pô, o mercado é óleo. Se você pegar, vamos comparar com o dendê, né, com a palma, que é o óleo mais produzido e consumido no mundo todo. Se você pega as qualidades do óleo da acrocômia e do dendê, aqui no caso a acrocômia é o azulzinho e o dendê é o amarelinho, vamos pegar os dois, o óleo da polpa e o óleo da amêndoa, que no caso do dendê é o palmiste, né? Se você comparar os dois em termos de qualidade, os principais ácidos graxos presentes, tanto no dendê como na macaúba, são os mesmos. Eles mudam um pouquinho a sua proporção, mas isso é coisa pouca para a indústria. A indústria consegue consertar isso de maneira muito fácil. Isso vale para óleo da polpa, como vale para óleo da amêndoa. Então, do ponto de vista qualitativo, os óleos são muito parecidos, né? E produção por área também é muito parecido, né?
Isso sem falar dos vários coprodutos aqui, que daqui a pouco, no próximo slide, eu vou chamar a atenção para isso. E como agora há pouco a gente falava, a palma, né, que é o óleo mais produzido no mundo, ele vem de 2 países só, Indonésia e Malásia. Como você também comentou no início, são países, principalmente a Indonésia, que toda a produção de palma no mundo todo, sem exceção, ela está ali na faixa do Equador, obrigatoriamente, que é uma planta que tem uma demanda por água muito grande. Você precisa de aí, na casa de 2.000 milímetros de chuva por ano, distribuído ao longo dos meses. Onde é que você tem isso? Na área do Equador, não tem outro lugar. Então, é mais ou menos 10 graus, onde se cultiva a palma no planeta. Então, você tem aí essa questão do deflorestamento dessa área, onde tem as florestas as florestas equatoriais, estão nessa área, né? Como você lembrou, você tem uma resistência aí, principalmente da Europa e hoje Estados Unidos, para comercializar o óleo de palma, né? E nós importamos óleo de palma, né? O Brasil importa aí por volta de 40% de óleo de polpa de palma e 60% de óleo do palmiste. Então a gente já é importador de óleo de palma, né? Então, espera aí, nós temos já um mercado interessante pela frente aí, né? Do ponto de vista de competitividade, isso é extremamente importante, porque hoje, acho que hoje se fala muito em resíduo, aproveitamento de resíduo na agricultura, né? Hoje, essa área de bioeconomia, hoje isso anda pautando aí os grandes projetos que a gente tem aí das grandes agências de fomento, tanto no Brasil como fora do Brasil, porque, naturalmente, você tem que dar uma finalidade para o resíduo. Você tem muito resíduo que você tem que aproveitar, senão você não fecha as contas, né? E a macaúba, o que a gente chama de o resíduo para a gente é coproduto, não tem resíduo, você tem coproduto, né? Você tem, naturalmente, os 2 óleos, que agora há pouco eu falava deles, o óleo de polpa e o óleo de amêndoa, e você tem o que sobra da extração de óleo, você tem tortas. Quando você quebra o fruto, você tem o endocarpo, que é essa parte dura, que é carvão ativado, que tudo aqui tem mercado, né? Esses números aqui, quem colocou foi um colega meu da Inocas, são números que podem ser relativizados, mas, enfim, você tem números aí, você consegue fechar a conta, você tem, do ponto de vista de economia, né, você tem lucro plantando macaúba, economicamente falando, né? Além do serviço ambiental também, que você pode ganhar dinheiro com isso, né? Se você quiser botar número nisso, né? Vamos lá. O uso, pulei mais um aqui, vamos lá. Naturalmente, para você tornar uma planta como essa, com um grau de domesticação ainda incipiente, né? Como o colega Charles Clement coloca, né? Macaúba de grau de domesticação incipiente, para você tornar ela mais competitiva, você tem que, naturalmente, aumentar o grau de domesticação da planta, né? E isso qualquer cultura, qualquer melhorista faz isso ao longo do tempo, né? Isso, naturalmente, é um processo gradativo, né? Que você vai, do ponto de vista de melhoramento, é você conseguir ter plantas geneticamente mais competitivas, né? Mas é bom lembrar que a domesticação da macaúba, muito embora seja considerada incipiente, ela não começou agora, né? O dado mais antigo de uso antrópico, de uso humano da macaúba, data de 11.000 anos atrás, na região norte do país, em Santarém, né? Depois você tem dados de 9.000 anos atrás na Colômbia, no México, 7.000 anos atrás, toda a América Central, dados de 5, 6.000 anos atrás, aqui no Brasil, vários outros lugares também, além do norte. Enfim, os povos antigos aí já vêm usando essa planta há muito tempo, porque os negros não são bobos, né, meu? Os negros sabem que a planta é útil, cara, que a planta serve para alguma coisa. E ela não passa despercebida, naturalmente não passa, né? Que coisa curiosa, no século XVI, XVII, quando Ouro Preto foi a capital do país, na época do ciclo do ouro, a cidade de Ouro Preto era totalmente iluminada com óleo de macaúba. As lamparinas de rua eram acesas com óleo de macaúba, né? Então você tem aí, né, essas informações que são interessantes para a gente meio que entendendo um pouco o papel dessa planta na história, né? E tanto que até hoje, né, em Minas Gerais principalmente, ele é muito popularmente usado para fazer sabão, né?
tem gente que vive disso, tem muita gente que vive disso, tem comunidades pequenas, locais, né, que usam bastante a macaúba, né? No Mato Grosso do Sul, muito embora lá a gente acha que seja uma outra espécie muito parecida com a macaúba, a nossa é a Crocomia culeata, lá acho que a Crocomia totai, né, a bocaiúva, também tem um uso popular muito histórico lá, né, principalmente na área de culinária, né, eles usam bastante a planta lá, tem muita gente que conhece isso lá. Tem muita gente que já está usando a planta para ganhar dinheiro. A Macaúba Brasil é um site, né, de uma empresária que também ela se projetou nesse negócio de usar óleo de macaúba para cosméticos, né? Qualquer produto dela custa 100, 200 reais. Ela é uma empresa que se deu muito bem usando óleo de macaúba, né? E então, ou seja, então você tem o uso tradicional bastante conhecido, o mercado emergente bastante promissor também, né? Agora a gente começa a entrar nos dados aqui interessantes para quem trabalha com a planta, né? Para quem principalmente trabalha na área de genética, né? A área de ocorrência da macaúba, dessa palmeira, é uma coisa absurda. É a palmeira de maior ocorrência no continente americano. Ela ocorre de latitude mais 23 norte, que está ali na região norte do México, até menos 22 sul, aqui no sul de São Paulo, norte do Paraná, ali, né? Ou seja, então ela tem uma amplitude de ocorrência extremamente grande, isso em uma única espécie, né? Então, como é que pode uma única espécie ocupar ambientes tão diferentes, né? Ela está no bioma Amazônia, no bioma Mata Atlântica e no bioma Cerrado, né? Principalmente Cerrado. No Brasil, é uma planta tipicamente de Cerrado, né? Você olha uma planta de macaúba, você fala, essa planta é de Cerrado, né? Essa cicatriz de folha que ela tem no tronco, isso é uma proteção contra fogo. De fato, você passa um fogo na bicha, ela para de pé, ela não morre, né? O sistema radicular dela também é diferenciado, ela tem uma estrutura de reserva extremamente grande, né? Uma planta que cresce muito para baixo nos primeiros anos, para fortalecer, para criar uma estrutura de reserva importante na raiz, né? Também coisa típica de cerrado. E ocorre naturalmente hoje, principalmente aqui em São Paulo, em áreas marginais, né? Porque áreas planas intensivas para a agricultura, já naturalmente que ela foi tirada, foi arrancada, né? Foi preparada para outro uso do solo, né? Mas ela está em áreas marginais, né? Ou em pasto, né? Muito comumente você encontra ali em pasto em qualquer lugar que você vai, em qualquer país que você vai, ela está em pasto, né? Isso eu já visitei muitos países aí, é sempre nesse mesmo tipo de ambiente. O relevo muito acidentado, né? Todos aqueles ambientes marginais ali que a agricultura ainda não ocupou, ela está presente lá, né? Uma planta de sucessão, uma planta pioneira, né? Então, desmatou, ela aparece. O banco de sementes no solo é muito rico, em qualquer lugar que você vai, você desmata, ela aparece, né? Naturalmente, o fato dela ocorrer em ambientes tão diferentes, em biomas tão distintos, isso fez com que a planta acumulasse uma variabilidade genética extremamente grande. Então, por tudo quanto é lado que você olha, tudo quanto é estudo de fenotipagem que a gente faz, a gente encontra variação de altura, de tipo de copa, de folha, fruto, tamanho de fruto, massa de fruto, tamanho de cacho, número de cacho, tipo de folha, proporção de endocarpo, coloração, tipo de óleo também, os ácidos graxos majoritários também, eles tendem a mudar bastante, principalmente na polpa. Na amêndoa não, o da amêndoa é bastante fixo, né? Muda muito pouco da amêndoa, o da polpa não, o da polpa tem uma variação muito grande, muito provavelmente isso tem a ver com a dispersão da espécie, né? Ou seja, você tem tipo de polpa para tudo quanto é gosto de bicho para dispersar a planta, né? Então você tem mais óleo, menos óleo, coloração, tamanho, tudo para qualquer dispersor aí vai se interessar por ela, né? E essa variabilidade toda, naturalmente, nos remete a melhoramento, né? Porque a gente que trabalha com isso, ok, então vamos achar qual que é o nosso ideótipo aí, né? Qual que é a planta que a gente imagina que seja mais competitiva, né? Claro, né? Planta mais baixa, né? Com uma copa, se possível, um pouco menor para você ter mais adensamento de plantas por hectare, mais produtiva, né? Não só o número de frutos, mas também quanto de óleo que tem, porque você tem que fazer essas contas, né? Muitas vezes você acha plantas muito produtivas, mas com um teor de óleo na polpa um pouco abaixo do que outras, então você tem que fazer conta ali, ver a massa. Você trabalha muito com biometria de fruto aqui, né?
de qual que é a proporção de casca, de mesocarpo, de endocarpo, de amêndoa, depois ver quanto óleo tem, faz a conta, vê se é mais produtivo ou não, enfim. E aí nosso trabalho basicamente é esse ao longo do tempo, né? Selecionar população, selecionar planta dentro de população, fazer plantar progênios no campo, avaliar, né? E essa que é a nossa temática aqui, né? Que a gente já faz há bastante tempo. É planta perene, então você tem que ter paciência, porque tudo é muito demorado. A planta entra em florescimento com 4 anos, assim, uma ou outra, mas com 5, 6 anos já começa a florescer, já há bastante planta na população. Plantios já bem conduzidos, com adubação, tal. No 5º ano já tem um número grande que começa a produzir, já começa a ter produção no 6º ano. Aí vai estabilizar ali no 8º, 9º ano, já começa a estabilizar. Então, essa que é a ideia. Também híbridos é uma coisa que acho que dá para fazer, a gente já tem domínio, consegue fazer cruzamento dirigido na planta, na espécie, então isso também é uma temática interessante para a gente conduzir para melhoramento. O gênero Acrocômia não é uma espécie só, então isso é uma coisa que a gente no começo não entendia muito bem isso, e a gente andou coletando material aí no campo que não era Acrocômia culeata, muito parecido, mas não é. E essa diferenciação das espécies, naturalmente, que isso é básico, é essencial se conhecer isso, né? Então, a gente também começou um trabalho de morfologia aqui, de classificação botânica da espécie. Palmeira, é muito comum isso nas palmeiras, né? Elas são muito parecidas, tem muito cruzamento interespecíficos entre elas, e aí essas dúvidas, né? É muito comum isso acontecer, né? Em vários outros gêneros isso acontece também. E aí, alguns estudos aqui demonstrando que, de fato, as espécies são distintas, né? Principalmente a Acrocomia culeata de Acrocomia totae, que era a maior dúvida que a gente tinha. A gente hoje consegue diferenciar essas espécies. Um estudo bastante recente aqui com a Maria Zucchi, aqui da Secretaria, também da APTA, aqui com uma aluna aqui da Unicamp. Eu vou destacar esse trabalho porque ele é bastante recente e ele é o mais completo estudo de diversidade genética que a gente já fez até hoje com macaúba. Então, são dados bastante interessantes, que eu vou mostrar alguns aqui. Primeiro, tentando entender um pouco essa relação de parentesco entre todas as espécies do gênero por meio de SNPs, né, de sequenciamento. Então, a gente consegue hoje separar com uma certa clareza algumas espécies e que também consegue colocar uma espécie fora do gênero. Essa crispa aqui para a gente não é Acrocômia, é outro grupo botânico, é outra espécie que já foi no passado, voltou para a culeata, e a gente vai sugerir que seja tirado do grupo Acrocômia, porque não tem nada a ver. No caso, só a culeata, isso aqui é um dado extremamente interessante, totalmente novo, que ninguém sabia disso até agora. A gente aí trabalhando com uma amostragem de aculeata desde o México até aqui, tudo que a gente conseguiu pegar, toda a América Central, todas as Antilhas, do Brasil, de vários lugares. A gente conseguiu diferenciar 2 grupos genéticos muito distintos de Acrocomia culeata. Isso aqui é espetacular, do meu ponto de vista, né? São dois grupos genéticos muito diferentes, né? O que está ao norte da Amazônia e ao sul da Amazônia, muito provavelmente a Amazônia é o divisor, né? É a barreira geográfica, física, que fez com que essas espécies se mantivessem isoladas por muito tempo e fizesse com que elas adquirissem características genéticas distintas, que a gente vê com muita clareza hoje, a partir de um estudo como esse, baseado em 3.227 SNPs, né? Então, isso aqui é um dado assim, extremamente interessante, que aí nos leva a entender um pouco da domesticação da planta, como é que ela foi levada para lá, depois para onde ela foi e tal. Isso é um negócio que a gente está trabalhando aqui agora para tentar construir uma teoria aqui de domesticação da espécie, né? Estudo de vulnerabilidade genética também é uma coisa que a gente sempre se preocupou em fazer, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que os plantios comerciais, que não são poucos, estão sendo feitos com material genético natural de populações nativas, com poucas plantas fornecendo sementes para fazer grandes plantios, né? Então, é uma pergunta que a gente começou a fazer lá atrás: pô, mas será que nós vamos ter um problema aí de vulnerabilidade genética, né? Porque se você pega, sei lá, vamos pegar um caso mais extremo de vulnerabilidade genética, que é a Hévia seringueira, né? Hévia brasiliense. Os plantios de Hévia, principalmente na região norte, onde você tem
uma doença fatal lá, que é o microciclo zulei, um fungo letal. O plantios monoclonais lá não vingaram e não vingam e acho que nunca vão vingar, porque você não tem variabilidade genética para tolerar a agressividade de um fungo como esse. E a gente se pensou aqui, pô, será que nós vamos ter esse mesmo problema fazendo grandes plantios com uma base genética muito estreita, né? Então, isso aqui foi um estudo que a gente conduziu com o projeto FAPESP recentemente, e a gente percebeu que não, mesmo usando poucas plantas para fundar uma população, né, uma população comercial, né, e usando aqui vários parâmetros genéticos, aqui também isso com dados tanto de microsatélite como SNPs, você vê que a riqueza alélica, né, a diversidade genética dos vários locos que a gente abordou, são muito equivalentes. Aqui no caso desse gráfico embaixo, o vermelho é a população natural e o verde são as populações plantadas a partir de uma amostragem pequena de sementes de plantas das populações naturais. Então, a gente vê que não, ok, então acho que podemos tocar fazendo dessa maneira, por enquanto não se tem material melhorado e tal, acho que dá para continuar fazendo isso, porque o nosso dado dá uma certa segurança para isso, né? Outro dado interessante que a gente queria entender, essa diferença de totai e aculeata, que a gente já há muito tempo vinha se perguntando, é a mesma espécie ou não é? E a gente começou a perceber que essas espécies têm uma certa região aqui do planeta que elas são simpátricas, que elas estão se encontrando, né? Que a totai é uma espécie tipicamente ali da Bolívia, Paraguai e Argentina, e ela está entrando no Brasil ali pelo Mato Grosso do Sul, ali pelo oeste de São Paulo também, e ela está encontrando a culeata, que a culeata ela é uma planta que vem lá do norte do Brasil, entra pelo Cerrado, e ela está indo também para Mato Grosso do Sul, e está se encontrando com a totai lá. E a gente pegamos uma amostragem que representasse toda essa área de ocorrência das duas espécies e dessa região simpátrica, a gente começou a perceber que, de fato, a gente tem híbridos interespecíficos. Nossos dados estão conduzindo para esse tipo essa hipótese a gente está começando a demonstrar agora com os dados tanto de SNP como de microsatélite. Nós temos, de fato, uma região de híbridos naturais entre as duas espécies. Isso é extremamente interessante do ponto de vista de melhoramento, porque essas espécies, do ponto de vista agronômico, elas se complementam, né? A totai tem menos óleo na polpa, mas ela tem uma copa muito menor. Ela é produtiva também, né? Ela dá mais fruto por planta do que a culeata, porque o fruto dela é bastante menor, praticamente quase a metade. Então, você tem mais amêndoa numa planta do que na culeata. Então, você tem mais amêndoa na planta, você vai ter mais óleo de amêndoa, que é um óleo que vale mais do que o óleo da polpa. Então, vamos começar a fazer conta aí. Começa a ser interessante você produzir uma planta híbrida. Uma planta com fruto menor, com mais óleo na polpa, com uma copa menor, que você consiga colocar aí 700 plantas por hectare, muito mais do que a culeata. Então, esse híbrido ele parece ser interessante para a gente buscar também, né? E a gente está também caminhando nessa direção, né? Já tô quase finalizando, agora eu vou mostrar como é que está hoje a situação, né? Como é que está isso? Quem está plantando afinal, né? Quem está se interessando, quem está enxergando que isso é um bom negócio, né? Porque essa é que é a ideia, né? A gente, enquanto pesquisador, a gente tem que convencer as pessoas de que o que a gente tem na mão, o dado que a gente tem na mão de pesquisa, ele tem que ser robusto para as pessoas que vão, de fato, botar dinheiro nisso, comprar essa ideia e plantar. Porque se isso não acontecer, a nossa pesquisa ela não vira, ela vai ficar parada, vai ficar engavetada, aqui, como a gente tem sido muito criticado nos últimos anos, né? A pesquisa engavetada. E a nossa intenção, como instituição de pesquisa aplicada, é mostrar para o agricultor que não, peraí, ó, isso aqui não é para ficar engavetado, vamos plantar, porque é um bom negócio, né? E tem alguns grupos que já perceberam que isso é um bom negócio, que já fizeram contas naturalmente, né? Já botaram dinheiro nisso, e ninguém bota dinheiro numa coisa que não acredita, né? E que está fazendo o negócio virar, né? Acho que o primeiro grupo que mais investiu, como você lembrou, o grupo do Felipe, né? O nosso amigo Felipe Morbi, da Solear Agrotech, que tinha uma proposta lá inicial, quando eles começaram de plantar 5.000 hectares, já tem hoje pelo menos 1.000 hectares plantados na região esqueci o nome da cidade do Felipe, ali para cima um pouco de Patos,
enfim, na região norte de Minas Gerais. Depois, no segundo momento, vem a Intaban vem antes da Inocas, que plantou também 400 hectares na região de Juiz de Fora. Também um grupo espanhol que também descobriu a macaúba e investiu bastante lá. Infelizmente, a Intaban quebrou há uns anos atrás, esse plantio ficou um pouco abandonado. E a Inocas, que apareceu um pouco depois, uma empresa que nasceu na Alemanha, também de um grupo de estudo alemão que estava aqui no Brasil, tentando identificar qual que é a melhor matéria-prima para produzir biocombustível, né? Levando em conta o tripé social, ambiental e econômico, e eles descobriram, elegeram, compararam várias espécies, foi um projeto de pesquisa que durou aí uns 5 anos, e chegaram na macaúba também, como a melhor opção, né, para biocombustível, montaram essa empresa aqui no Brasil, e a empresa conseguiu recurso do Banco Mundial, e logo de cara uma proposta para plantar 2.000 hectares, já plantaram hoje 700 e uns pouquinho mil hectares, e já tem um projeto para aumentar, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, esses são os principais players do negócio de macaúba hoje. Também tem um grupo importante na região de Juiz de Fora, que criaram essa plataforma da Zona da Mata Mineira de biocombustíveis e renováveis, que é um projeto também grande, que envolve um consórcio de 46 municípios da região de Juiz de Fora, também aí com uma pegada de bioquerosene, o pessoal da Gol apoiando demais esse projeto, fazendo contratos de compra futuro do óleo para produção de bioquerosene, ou seja, garantindo o mercado de óleo para esse negócio virar. É uma proposta extremamente interessante, 130 mil hectares, estão buscando também financiadores externos para apoiar esse projeto, que está latente, aos pouquinhos ele está caminhando. Eu tive lá no final do ano passado conversando com eles. Eles estão instalando esse ano uma planta piloto de HVO, né, que é de diesel verde, que está sendo instalada nesse momento, uma planta doada pelo governo inglês, por um grupo inglês. Então o negócio começa a andar e também acho que promete, né? Também fora daqui, né, tem grupos na Costa Rica plantando e pesquisando macaúba também, um grupo que a gente conhece. Na região norte de Costa Rica já tem alguns plantios. No Paraguai também tem um projeto financiado pela Igreja Alemã também de plantio de Acrocomia totai também, um projeto social importante nessa região aqui de São Pedro do Paraná, na região sul do Paraguai, que eu tive a oportunidade de visitar também esse projeto, que é muito bacana, também apoiado pela igreja lá. E aí a gente tem mais um projeto aqui, não, desculpa. E aí vamos desembarcar agora no que eu considero assim bastante relevante, que é do ponto de vista de sistema de produção, já embarcando na questão ambiental, né? A macaúba é uma planta, agora há pouco você falava em colocar o sisal, né, no meio da macaúba, e de fato essa planta é uma planta perene, naturalmente, que vai ficar ali a vida toda, né? O cara que plantar macaúba, você vai plantar uma vez na vida, porque a janela de produção dela é de 30 anos, 40 anos, 50, ninguém sabe por quanto anos esse negócio vai produzir. O fato é que no campo a gente encontra plantas com 90, 100 anos de idade produzindo, e não é pouca coisa. Então, acho que dá para ir longe com esse negócio, né? E os plantios que a gente está meio que enxergando, que é o plantio consorciado, parece que é uma solução excelente, porque o sombreamento da macaúba, é uma palmeira, ela faz um sombreamento, parece um sombrite, você não tem uma sombra fechada nela, né? Então isso dá muita entrada de luz, isso permite com facilidade você plantar outras coisas embaixo dela, né? Agora, naturalmente, pasto a gente acha que é a condição ideal para você colocar macaúba, né? Vamos lembrar aqui, né? Toda a área cultivada do país, mais de 50% é pasto, né, do país como um todo, né, de norte a sul. Mais de 50% é pasto. Desse pasto, aí é um pouco chutado, mas 70% desse pasto é pasto degradado. Então, você tem uma área extremamente grande de pasto e pasto degradado. Então, nossa ideia é colocar macaúba no pasto para recuperar o pasto, naturalmente, recuperar o solo degradado, etc.,
e você está pondo uma árvore no pasto. Então, você vai ter um segundo andar de produção, você vai ter um segundo patamar. O cara continua com o pasto, continua com o gado, leite, corte, não importa, e você vai ter ali uma outra renda, e uma renda que provavelmente vai ser melhor do que o pasto, muito provavelmente, se você fizer conta. Ele vai ganhar mais dinheiro com a macaúba do que com o pasto. No pior das hipóteses, se o cara não quiser, não quero mais mexer com macaúba, deixa ela aí, deixa ela lá, que o gado come o fruto que cair. Não se preocupe. Né? Gado que come macaúba é gado gordo, que dá leite gordo, que o pelo fica brilhoso, sabe? Não tem problema nenhum. Então, também isso não é problema. Então, essa ideia é que a gente acha que está colando. Tanto está colando que as coisas estão acontecendo nessa direção. O projeto Inocas, que agora há pouco, antes de falar do projeto Inocas, aqui só para ressaltar essa questão do sistema silvipastoril, que eu falava agora há pouco, né? Essa foto aqui à esquerda é lá do Orlando, lá em Olaria, né? Do projeto da Intaban, lá, o material dele já está produzindo, já está com uns 9 anos de plantio. Então, você tem aí a solução do tripé que eu mencionava no começo. Esse sistema silvipastoril, você tem a solução econômica, a solução ambiental e a solução social. Esse modelo, ele é perfeito, porque o que a gente precisa hoje, né? Então, nós temos, como eu coloquei, um segundo andar produtivo, você coloca mais animais na mesma área, maior segurança econômica para o agricultor, maior segurança alimentar, porque isso é comida também que você está plantando, mais negócio da região, a solução ambiental recupera solo degradado, proteção de manancial, isso é extremamente interessante e importante, né? Eu vi isso com os meus próprios olhos nesse plantio aqui do Orlando, lá em Juiz de Fora, em Olaria, na verdade, uma mina d'água que estava seca, de repente a água brotou lá, cara, a floresta de macaúba do lado dessa mina fez com que essa mina voltou a brotar água no lugar que não tinha água. Então isso foi uma coisa fantástica. Outra coisa que eu vi lá, que eu achei muito bacana, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, teve um veranico forte aí, lá nessa região do Orlando, aqui dessa foto, os pastos da vizinhança, tudo seco, cara, e o pasto dele verdinho. Porque um pasto debaixo de uma floresta dessa, você tem sombra, você retém água, você tem a temperatura baixa um pouco mais. Então, você tem um microambiente ali que é muito mais interessante para o pasto do que sem a floresta, né? E aí, além também aqui colocando a questão do carbono neutro, né? Esse é outra fatia de mercado importante hoje, que é a carne carbono neutro. E esse modelo aqui, ele atende a essa premissa aqui, né? Além da solução social, que eu já coloquei para vocês aqui. Você vai gerar mais negócio do campo, você contém o êxodo rural, você tem mais renda para o agricultor, mais emprego no campo, enfim, isso tudo pode acontecer, né? E levando em conta todos esses conceitos aí da silvicultura, né? Nós desenvolvemos um projeto, nós que eu digo, esse grupo todo que está aqui embaixo, né? Foi uma demanda da Inocas. Esse projeto ele foi gerenciado, ele foi conduzido pela WRI Brasil, que é uma ONG muito ligada com investimentos em sustentabilidade, né? E esse trabalho aqui, nós fizemos esse trabalho de julho do ano passado até março agora, esse relatório acabou de ficar pronto, né? A gente procurou identificar um grupo aí de umas 30 pessoas ou mais trabalhando nisso, assim, quase toda semana se reunindo, tentando identificar, em termos de país, quais seriam as regiões onde a macaúba poderia ser escalonada, onde que ela poderia ser, que ambientes que ela poderia crescer, que ela poderia ser escalonada, como eu coloquei, né? Então, para fazer isso, a gente levou em conta vários layers, né? O território, a questão de acidente do lugar, a logística da área, proximidade de mercado consumidor, a questão socioeconômica, de mercado, políticas públicas na região, interesse já de empresas por plantar macaúba, a questão agronômica, né? A questão agronômica foi interessante, porque a gente levou em conta a ocorrência de macaúba nessas regiões e qual que é o potencial dessas plantas nessas regiões, ou que material que poderia ser plantado lá
no caso de não ter material competitivo nessas regiões. Para isso, eu e um colega aqui da Secretaria, o Joaquim, visitamos todas essas regiões durante um mês inteirinho. A gente ficou viajando, caracterizando essas populações, fazendo quase que um inventário, vendo o potencial produtivo delas, enfim. E isso tudo gerou esse resultado aqui, né? Então, essas 10 regiões aqui, né? Açailândia, Vale do Paraíba, aqui de São Paulo, Juruena, no Mato Grosso, Luz, Abaeté, Nordeste Paraense, o Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce, o Cerrado Paulista, a Zona da Mata Mineira e Gurupi, Tocantins, são regiões potenciais, levando em conta esses parâmetros para a expansão da macaúba no país, né? Um estudo muito legal que a gente fez. E de fato, aqui em São Paulo, né, voltando um pouco aqui para a nossa região, a região são duas condições interessantes. A região central aqui do estado de São Paulo, uma região de cerrado, o Cerrado Paulista, né, como está destacado aqui nessa cor mais clara, é uma região que tem um potencial muito grande de expansão da macaúba. Por quê? É uma região, naturalmente, que hoje muito ocupada pela cana-de-açúcar, mas não somente, porque é a região mais acidentada do estado, com exceção da zona costeira aqui do litoral, né? É uma região que tem uma limitação de declividade muito grande não, mas relativamente muito grande para a cana-de-açúcar, tanto que ela está saindo de muitas áreas com declividade acima de 12%. É uma área que tem muito pasto ainda, né? Nessa região você tem muito pasto. Você tem toda uma estrutura de cana ainda já pronta lá para você colocar o negócio macaúba. Então, você tem lá as máquinas para transportar, os galpões para armazenar. Não coincide a produção da macaúba com a cana, então o período de produção das duas não é o mesmo. Então, é interessante você usar toda a infra da cana para você agregar uma nova cultura na região. Então, isso é um aspecto interessante para considerar. E no Vale do Paraíba, sem dúvida nenhuma, esse parece que é o nosso filé mignon aqui em São Paulo para levar macaúba, né? Que é uma região de pasto, basicamente de pasto, como eu contei no início. Depois que a macaúba saiu de lá no século XIX, hoje é pecuária que está lá, uma pecuária de baixo nível técnico, mas mesmo assim é a segunda bacia leiteira do país, né? Ainda onde se concentra a agricultura familiar extremamente importante no estado de São Paulo, uma bacia hidrográfica extremamente importante, que é do Rio Paraíba do Sul, e entre Rio de Janeiro e São Paulo, o principal eixo econômico-político do país. Tanto que não foi à toa que, muito recente, esse é o último slide, que muito recentemente o Fundo Vale e a Inocas percebeu a importância de expandir a macaúba para o Vale do Paraíba, em parceria com o Fundo Vale, já está sendo financiado o plantio de 1.000 hectares no Vale do Paraíba. Esse projeto já começou, aqui do lado esquerdo já tem várias fazendas cadastradas para plantar ainda esse ano, né? Então, aqui lembrando, a Inoca já tinha em andamento esse projeto aqui no Alto Paranaíba, e nesse mapinha aqui, essa região verde aqui, que já era uma região daquelas 10 indicadas, já era uma região de atuação da Inocas, essa verde aqui, e agora está sendo ocupada nessa região do Vale do Paraíba, também esse segundo projeto de 1.000 hectares. Então, a meta da Inocas sobe para 3.000 hectares em 2022, de macaúba. E uma coisa extremamente importante que apareceu também nesse contexto do plantio da macaúba no Vale do Paraíba é que já há algum tempo a gente já vinha trocando figurinha com a Helena do Meio Ambiente, Helena Carrascosa, que já vem conduzindo um projeto muito importante, que é o projeto Conexão Mata Atlântica, principalmente na região do Vale do Paraíba, um projeto de restauração florestal, e ela conseguiu agregar o projeto dela a esse projeto de expansão da Inocas, e para esse projeto já acabou de sair agora, bem recentemente, o mês passado, um edital para pagamento por serviço ambiental, por PSA, os agricultores, né, esses agricultores que aderirem ao plantio da macaúba no Vale do Paraíba também vão poder ganhar o pagamento de serviço ambiental, né? Então, esse aqui está de pé, esse edital está de pé. Então, se alguém aí conhecer tiver algum amigo, algum conhecido
no Vale do Paraíba, que tenha pasto, isso é importante, a gente só está plantando macaúba em área de pasto, então dá um toque lá, que é um excelente negócio, que vai ganhar não só por fazer a parceria com a Inocas, para ter a macaúba no seu pasto, aí vai ter uma parceria comercial com eles, como também vai ganhar por plantar macaúba, por ser uma árvore nativa e vai estar prestando um serviço ambiental. Então, vai ganhar dos dois lados. Então, isso não tem como não ser um bom negócio, isso. Então, quem conhecer gente aí, dá um toque aí, porque isso aqui é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de negócio, viu, Gonçalo? Você não pode perder, eu acho, viu? Então, era isso, basicamente. Eu nem sei quanto tempo que eu tomei, mas para dar um overview assim, de como é que está a macaúba hoje, para onde é que nós estamos indo. E como eu te falei no início, é apaixonante trabalhar com essa planta, é apaixonante. Obrigado, Colombo, viu, Gonçalo? olha, bicho, simplesmente genial. Simplesmente genial. E você conseguiu fazer aí pô, uma mágica nesses, sei lá, 50 minutos, trazer essa quantidade de informação e mostrar a quantidade de recursos, né, que vocês conseguiram aí ao longo desse tempo, desse curtíssimo tempo, trazer. E eu queria realmente ressaltar o papel do IAC. O IAC é uma instituição que vai muito além de São Paulo, é uma instituição para o Brasil. Quer dizer, você vê plantação de cana do IAC pelo país inteiro, café, uma série de culturas. Eu queria aqui deixar esse tributo, Colombo, ao IAC. Eu queria fazer um comentário rápido, que é o seguinte: tem uma frase que eu acho que é fantástica, que diz o seguinte: quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Essa é uma característica de Palmeiras, que acho que a tâmara dá depois de 80 anos, uma coisa assim, né? Eu acho, e aí já indo aqui para as perguntas, o Galto, ele pergunta, né? Pô, dada essa fantástica quantidade de óleo, qual o empecilho para que a macaúba deslanche no Brasil, né? E também muito nessa linha, né? O Erwin perguntando se existem processos que ganham produtividade competitiva, e aí também quais são as características nutricionais da planta, né? Se é uma planta que demanda muita coisa. E aí Erwin faz uma coisa aqui curiosa: se por um acaso uma gado, né, que você tem aí nessas áreas, o fato da macaúba concentrar CO2, né, capturar CO2, não compensaria as emissões geradas pelo gado. Está aí, ó, uma conta muito interessante. Ao invés de você fazer a conta só pelo gado, a conta pelo sistema. E, Colombo, para finalizar, esse mapa não trouxe nada no Nordeste. Eu conheço bem, lógico, a Bahia, boa região do Nordeste. Aquelas áreas não são adequadas a Macaúba ou não houve mapeamento? Tá, vamos começar. Você fez várias perguntas, deixa eu ver se eu consigo responder a todas, né? Eu não vou lembrar o nome das pessoas que perguntou, desculpa, não consegui pegar aqui. Mas a primeira pergunta é por que não emplacou, né? Na verdade, ela está emplacando, viu? Eu acho que a grande questão aí é que a gente precisa, para a coisa virar, você tem que criar uma cadeia de produção completa, você tem que ter tudo. Você tem que ter desde a genética até o processo final lá. Para você ter tudo isso, você tem que ter muito conhecimento engajado para uma coisa sustentar a outra, né? Mas o potencial tem, não tem a dúvida que tem. Tanto que as pessoas estão plantando, já perceberam que é um bom negócio, né? E tem grandes... Quero conta lá, né? Então, eu acho que isso vai cair na mão de gente grande daqui a pouco tempo, né? Aí é outro patamar, né? Mas eu acho que o grande obstáculo é a resistência das pessoas, né? O cara fala assim, macaúba, que negócio é esse? Né? Para que serve, né? Então, você tem que fazer as pessoas conhecerem, né? E eu, modéstia à parte, a gente tem muito contato com o agricultor, a gente dá muita palestra, e no final de cada palestra, vem um monte de gente, pô, eu quero plantar, quero plantar, quero plantar. As pessoas se interessam. Quando conhecem, se interessam. Quando descobrem o que pode ganhar com a planta, né? Não só do ponto de vista econômico, mas de tudo que ela pode oferecer,
a pessoa se interessa. Agora, a questão é divulgar, é você criar uma vitrine, né? E é o que a gente quer fazer, né? Aqui no Vale do Paraíba, a gente está trocando figurinha com a Vale, com a Inocas. A gente quer aproveitar esses 1.000 hectares e plantar 50 hectares lá no nosso polo, lá da APTA, lá em Pindamonhangaba, para fazer 50 hectares de experimentação. Aí nós vamos criar uma vitrine tecnológica completa, nós vamos mostrar tudo que se pode ganhar com a planta, desde seleção de material genético, como interação com o gado, o que é o serviço ambiental que presta, o que o gado pode ganhar com isso, o que você faz com a torta, com os óleos. A gente vai tentar mostrar um pacote tecnológico completo. Aí fica muito mais fácil você vender isso, né? Então, de qualquer forma, a coisa está caminhando. Eu acho que é uma questão de tempo só. Sim, da parte industrial, já tem colegas nossos aqui do Itaú, o pessoal do Fraunhofer, da Alemanha, também trabalha muito com processamento. Então, nós estamos entendendo aí que o fruto in natura, você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo proteína do fruto do que o fruto, por exemplo, né? Isso os alemães já perceberam, tanto que já isolaram, caracterizaram, já fizeram as contas, já querem que a gente plante não sei quantos 1.000 hectares para eles extraírem proteína e comercializar. Da mesma forma, o óleo da macaúba é um óleo nobre, como o da palma, por exemplo, né? É um óleo que qualquer segmento industrial pode fazer uso dele, né? A grande questão aí é a escalabilidade. Eu, ano passado, retrasado, eu visitei a Cargill perguntando para os caras se eles tinham interesse no óleo e na torta, e mostrei para eles quais que eram as características de um e de outro. Disseram, claro que a gente tem interesse, mas você consegue me fornecer 500 toneladas mês da mesma qualidade durante o ano inteiro? Porque essa é a nossa demanda aqui. A gente compra o produto de macaúba, se alguém tiver para vender, mas esse é o tamanho da nossa escala. Aí não tem. Quem que tem essa escala? Não tem. Então, dependendo do mercado que você bate, na porta de quem você bater para vender, o cara você tem que ter escala, e a gente não tem escala. Então, aí você vai ter que buscar um segmento aí de óleo, tipo óleo de coco, que você compra no supermercado, você paga R$30 uma garrafinha assim, de óleo de coco. Pô, faz uma garrafinha dessa de óleo de coco de macaúba, você vai ganhar também R$30, vai ficar rico, com certeza. Então, você tem que achar o teu nicho aí, sabe? Nicho tem, né? É uma questão de buscar. A demanda da planta é a demanda de uma planta de coco, por exemplo. A planta responde à adubação. A água é uma planta de cerrado que tolera déficit hídrico? Tolera, sim. Mas se você plantar num ambiente aí por volta de 1.500 milímetros, ela vai produzir muito mais. Se você colocar a adubação recomendada que a gente usa, que é muito parecida com a do coco, também ela vai produzir muito mais, ela vai adiantar o florescimento. Então, é uma planta como qualquer uma outra, né? Eu só acho que planta rústica, que tolera tudo, você não precisa fazer nada, isso é um mito. Toda a cultura, se você não cuidar bem, se você não adubar, mantendo limpo, etc., vai produzir, mas muito menos do que poderia produzir. Então, ela é mais competitiva quanto mais cuidado você dá. Então, com qualquer outra cultura, né? A questão do CO2, você tem toda a razão, Gonçalo. E essa conta já foi feita. O ano passado, o pessoal da Inocas encomendou um estudo de sequestro de carbono da macaúba. Eu não me lembro o nome do grupo que fez esse estudo para eles, eu cheguei a ver esse relatório, depois fizeram as contas, e está ali, está pagando a emissão de CO2 do gado. Então, tem esse benefício aí, que é a questão do gado carbono neutro, né? Então, isso realmente é uma pegada interessante para você usar também nesse negócio. E para finalizar a sua pergunta, por que ela não está no Nordeste, a Crocomia culeata não chegou lá ainda, Gonçalo. Lá, na verdade, você tem a Crocomia intumescens, que é uma planta que ocorre muito em Pernambuco, né? Na zona da mata de Pernambuco. Aí ela foge ali do Ceará, do Pernambuco, ela começa a entrar ali no sul do Ceará, né? Então, você vai encontrar essa espécie que também está se encontrando com a culeata que vem ali da região do Maranhão, ali do Pará tem bastante Maranhão. Então, provavelmente, você tem uns híbridos interespecíficos também de aculeata com intumescens nessa região. Mas o Nordeste, mesmo a região mais seca, mais árida, a gente não encontra macaúba, não. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento. A gente não tem nenhum registro de ocorrência nessa região. Você acha que é possível, Colombo, o plantio? Na região mais árida?
Não na região realmente de Caatinga, mas nas bordas. É, olha, tem um grupo econômico grande, importante no Paraguai chamado Investância, que é um grupo holandês, que eles plantam pongâmea, e eles estão na região do Chaco do Paraguai, e é uma região seca, e os caras têm bastante terra lá tal, e eles estão colocando a macaúba lá. Inclusive, eu estou trocando figurinha com eles tal para a gente fazer uns testes de comportamento de Acrocomia culeata num ambiente um pouco menos favorável, para ver como ela se comporta. Seria interessante a gente também tentar fazer isso. Se você, por acaso, tiver contato com alguém ali da Bahia que queira, ter interesse em avaliar o comportamento da Crocomia culeata, a gente poderia ceder umas mudas e ver o que acontece, né, cara? Acho que tem que colocar para ver, né? Colombo, excelente, a gente vai fazer isso Tá, sim. Eu estou trabalhando aí para a gente fazer um programa de bioenergia lá para a Bahia, sabe? tá. E a Macaúba é um dos pontos fundamentais, como eu te falei. Se a gente conseguir alguma coisa consorciando com o Agave, vai ser fantástico. Olha, Bruno tem duas perguntas, só que a gente já está no adiantar da hora. Eu vou passar essas perguntas para você, Colombo, Tá. mas ele pergunta principalmente do interesse do uso do óleo e coprodutos, né, como matéria-prima para ingredientes de proteínas alternativas. Eu acho que a resposta é sim aí, eu acho que você acabou depois falando sobre isso, né? E a macaúba, é uma das espécies mais interessantes para se pensar em sistemas integrados, ela é conhecida como agricultura de segundo andar, isso mesmo. Exatamente. Bruno, lá do Ministério, né, de Ciência e Tecnologia, conhece muito do assunto e está com um programa aí, liderando um programa de bioeconomia, que eu acho que a macaúba é uma das estrelas. Colombo, meu amigo, olha, eu queria agradecer muito. A Carol queria dar um oi aí. Carol, você tem 5 segundos. Quer falar alguma coisa? Tá. Não, eu só quero parabenizar o Colombo mais uma vez. É sempre um prazer escutar suas palestras e conversar com você, Colombo. Obrigada. Imagina, Carol. E depois a gente está trabalhando de uma maneira para promover a Macaúba também para fora do Brasil, que tem muita empresa interessada. Mas o que a gente bate sempre num grande desafio de que eles têm muita semelhança com a palma, por mais que a gente saiba que é totalmente diferente. E Papal. muitas empresas, eles têm medo de adotar e usar uma outra palmeira que possa, que poderia dar a impressão para o mercado de uma biomassa que também teria um grande impacto ambiental. E eu acho que é isso que a gente mais precisa lutar hoje, para desmistificar isso. Eu acho que faz sentido essa preocupação desse grupo da Palma, viu? É isso aí. Mas eu Mas, acho que o caminho é esse aqui, Colombo, essa divulgação que você tem feito, né? Essa divulgação. Queria de novo aí, ó, indicar a presença do Felipe Morbi, que fez recentemente para a gente, aliás, ano passado, uma palestra também mostrando as iniciativas dele. Olha, eu estou achando sensacional. Eu quero que tenha mais grupos aí cooperando, né? Competindo no melhor termo da palavra, competindo para ser cada vez melhor, né? Para ocupar espaço. E eu acho que esse tripé é fundamental. A gente tem que gerar emprego, a gente tem que distribuir renda. É isso aí. Colombo, Gonçalo, se eu agradeço. puder só interromper 2 segundos para apresentar a professora Hilley, também da Federal de Viçosa, ela trabalha com Macaúba, e ela está aqui com a gente também. Então, Eu vi a entrada, eu não sabia quem era, desculpe, professora, e já queria aproveitar aí para convidar oficialmente para que você venha fazer uma palestra, que já tinha comentado isso com a Carol, né? Já vou acertar, Riley, para a gente marcar uma data para que você venha falar para a gente também de Macaúba. Eu acho que a gente tem que estressar esse tema. É. a Rio Parabéns, viu, também. Colombo? Eu também sou fã da Macaúba, desde que o Mike trouxe isso pra gente. Oi, Vamos Hélio, tudo trabalhar bem? nisso aí sim. É Pô, que isso aí. prazer ver um monte de gente conhecida aqui, viu? Um grande abraço para vocês, viu? E obrigado. Legal, legal mesmo. Ah, Gonçalo, a gente tem que somar, cara. A gente tem que somar porque a gente tem na mão um negócio muito interessante para o país, para o meio ambiente, para as pessoas. E realmente um negócio impactante, eu diria, sabe? E acho que a gente tem que somar porque
Isso tem tudo para virar, tem tudo para virar. E acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que a gente precisa de apoio, cara. É mais gente estudando, conhecendo, apoiando, plantando, e acho que a coisa vai caminhar, eu tenho certeza que vai caminhar. Eu acho também que é muito importante, sabe, a gente ter um empreendedor, porque o empreendedor sabe onde é que o calo dói, né? Onde é que o sapato aperta. Então, a gente precisa de políticas de longo prazo, com financiamentos de longo prazo, juros diferenciados, sistemas de seguro, né, da produção e de compras, né, da produção. Pessoal, olha, eu acho que a gente teria ainda muito, muito para falar. Colombo, você deu o pontapé aí, eu diria, para um programa de Macaúba dentro do nosso programa de bioenergia, né? Vamos ter diversas outras palestras sobre o tema e vamos consolidando. Pessoal, gostaria de agradecer a todos, anunciar já que na semana que vem o professor Gustavo Mucaitz vai nos falar sobre produção de metano, né? De biogás. Gostaria também já de deixar o convite para todos. Uma boa tarde, um abraço e agradecendo, Colombo, novamente pela brilhante, sensacional palestra. Obrigado, amigo.